Apocalipse capítulo 10, verso 1. Leia comigo, por gentileza. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Quem é esse anjo? Jesus. Por que é Jesus? Primeiro, porque ele está envolto em nuvens. Lembra de Apocalipse 1:7? Eis que veio com as nuvens. Na Bíblia, o Filho do Homem é sempre aquele que está associado a nuvens, envolto em nuvens. Segundo detalhe, ele tem o arco-íris por cima de sua cabeça. Em Apocalipse, o arco-íris já havia aparecido. Aonde? No capítulo 4, onde o Apocalipse diz que o arco-íris estava sobre o trono de Deus. Então o arco-íris, ele rodeia o trono de Deus. Ele é símbolo da presença de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. E ele tem o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aonde está essa descrição no Apocalipse? No capítulo 1, nos versos 13 a 16, onde João viu Cristo ressurreto, e João o descreve exatamente nessa linguagem. O sol brilhando como, o rosto brilhando como o sol, no calor do meio-dia, e os pés semelhantes ao bronze polido. Então não há dúvidas de que esse anjo, de capítulo 10, verso 1, é o próprio Jesus Cristo. Verso 2. Tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quando você põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, você está onde? Na praia. O pé direito sobre o mar e o esquerdo na terra, você está na praia. O que significa essa posição de Cristo, com um pé no mar e um pé na água? Sua autoridade. Autoridade sobre terra e mar. Então essa posição denota a autoridade de Cristo. Ele tem poder na terra e no mar. Você entende por que 3 capítulos depois, em Apocalipse 13, virá uma besta do mar e uma besta da terra? Por que sai uma besta do mar e sai uma besta da terra em Apocalipse 13? É porque no capítulo 10 ele colocou o pé na terra e o pé no mar. A autoridade é minha. No capítulo 13 surgem 2 poderes questionando a autoridade de Cristo, tentando usurpar sua posição. Então capítulo 13 começa a se estudar no capítulo 10. E ele tem na mão um livrinho. O livrinho está como? Aberto. Que livrinho é esse? Ele agora está aberto. Por que ele está aberto agora? Porque nem sempre esteve. Agora chegou a hora de abrir o livro. Mas nem sempre ele esteve aberto. Agora, qual é o único livro da Bíblia que nem sempre esteve aberto? Daniel. Porque o Apocalipse já quer dizer aberto. O que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Ele já foi dado como revelação. Mas Daniel não. Daniel, o anjo termina de orientar a Daniel, e lá no capítulo 12 ele diz o que para ele? Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão no tempo do fim, e o saber se multiplicará. Se o livro está aberto agora, então essa cena do capítulo 10, ela tem lugar quando? No tempo do fim. Quando o livro estaria aberto.
Então, Apocalipse 10 está falando de uma cena que se dá no tempo do fim. Agora, quando começa o tempo do fim? Nós temos duas profecias que apontam para a chegada do tempo do fim. As maiores profecias de tempo da Bíblia. Uma delas, 1260 anos de supremacia papal. Que terminou quando? 1798. Com que evento? A prisão do Papa. Que Papa? Pio VI. Em que dia? Que horas? O Papa Pio VI foi preso no dia 15 de fevereiro de 1798. Agora, ele tinha que ser... Eu não dava nem falar isso, né? Mas eu vou só abrir um parênteses. Eu adoro parênteses, viu, gente? Eu não sei nem se é parênteses o certo, né? Mas eu vou abrir um parênteses aqui, né? Por que ele tinha que ser preso em fevereiro de 1798? Porque a última tribo ariana a ser expulsa de Roma, que vai permitir o domínio papal, foi expulsa em fevereiro de 538. E se o mês que essa última tribo foi expulsa foi fevereiro, e o papado pôde começar a atuar e chegou à sua supremacia, seria no mês de fevereiro que ele tinha que sofrer a ferida mortal. E ela foi dada exatamente no mês de fevereiro, no dia 15. A profecia não falha. Então, 1798, final da supremacia papal, é uma data que aponta para o tempo do fim, mas tem uma outra data que também aponta para o tempo do fim. Qual é ela? Que profecia? As 2.300 tardes e manhãs que levam-nos ao ano 1844. Então, 1798 e 1844 são os 2 anos que assinalam a chegada do tempo do fim. Nesse tempo dessas profecias, o livro de Daniel seria aberto. Isso quer dizer que a cena do capítulo 10 ela tem lugar nessa ocasião. O tempo do fim chegou. E o que acontece no tempo do fim? Vamos pular para o versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, uma voz falou com Daniel, ou melhor, com João, né? Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me disse, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que significa o capítulo 10 de Apocalipse? Essa experiência doce e amarga, o livrinho sendo aberto. Isto fala das origens proféticas da Igreja Adventista do sétimo dia. Aliás, existem 3 capítulos na Bíblia que nós, adventistas, devemos conhecer de cor e salteado. Daniel 8 e 9 e Apocalipse 10. Essa sequência 8, 9 e 10, ela tem que estar em nossa mente. Aí está a nossa identidade profética. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, você tem ali a abertura do 6º selo. E a abertura do 7º selo será a volta de Jesus. Quer dizer que o último selo a ser aberto, antes da volta de Jesus, foi o 6º selo. E quando ele é aberto, em Apocalipse 6, dos versos 12 a 17, você tem descritos ali pelo menos 4 eventos importantíssimos. Você tem um grande terremoto, o sol escurecendo, a lua vermelha como sangue e a queda das estrelas. Esses são os 4 eventos históricos que assinalam a abertura do 6º selo. Pois bem, esses eventos tiveram lugar na história. O grande terremoto de Lisboa,
em 1755. O sol escuro e a lua vermelha foi tudo no mesmo dia, em 1780, e a queda das estrelas foi em 1833. Então agora olhe para a sequência de datas: 1755, 1780, 1798, prisão do Papa, 1833. O mundo religioso despertou, pois viu o sol escurecer, a lua vermelha, um terremoto num abalo sísmico jamais testemunhado na história e uma chuva de estrelas. E agora prenderam a maior autoridade religiosa do mundo. Alguma coisa sobrenatural está acontecendo. E todo mundo correu para onde? Para a Bíblia. E nós tivemos nos Estados Unidos aquilo que é chamado o segundo grande reavivamento da história. Aliás, eu não acredito em nenhum reavivamento que não seja fruto do estudo da Bíblia. Todo verdadeiro reavivamento só nasce do estudo da Bíblia. E entre esses que se voltaram para a Bíblia, estava um fazendeiro, membro da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller. Há 2 meses eu visitei a casa de Miller novamente. Já fui lá algumas vezes. É sempre uma inspiração. Esse homem começou a estudar a Bíblia de Gênesis 1:1 e ele não avançava um único verso sem que ele entendesse o que a Bíblia está dizendo. Até que ele chegou em Daniel 8:14. E quando ele chegou em Daniel 8:14, ele não entendeu o que a Bíblia estava dizendo. Quando ela disse, ele me disse, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller não entendeu isso. E para entender, ele começou então a se aprofundar mais no estudo da Bíblia. Estudo esse que durou 8 anos. Para entender esse verso, ele gastou 8 anos da sua vida. A Bíblia de Miller é um patrimônio da Igreja Adventista. Ela se encontra hoje no cofre do White States da Andrews, nossa universidade lá em Michigan. Eu fui um dia lá e eu peguei essa Bíblia na mão. Eles colocaram a luva branca em minhas mãos e me deram para segurar a Bíblia de Miller. E quando você pega nas mãos a Bíblia desse homem, existem 2 porções da Bíblia dele que estão surradas pelo uso. Quem adivinha qual é? Ou quais são? Todo mundo tira 5 nessa pergunta. Daniel e os Evangelhos. Porque Miller era um homem apaixonado por Cristo. E para entender Daniel, ele teve que entender o papel de Cristo na profecia. E Miller começou a estudar, e com base na tipologia do santuário terrestre, que apontava para o santuário celestial, com base no trabalho sacerdotal e sumo sacerdotal, que apontava para o ministério de Cristo no céu, entendendo que lá em Israel, o 10º dia do 7º mês, era um dia da expiação, era um dia de juízo, Miller pensou, quando se passarem 2.300 anos, o juízo vai acontecer. O santuário será purificado. E como pensavam os religiosos da época, o santuário a ser purificado é o planeta Terra. Então Jesus volta. Essa foi a sua lógica. A gente olha para esses pioneiros e às vezes achamos que eles são alguns ignorantes, né? Alguns pensam assim. Como que Miller chegou a essa conclusão? Será que ele não leu no Novo Testamento que o próprio Cristo declarou que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe? Já se perguntou isso? É claro que chegaram para Miller e mencionaram esse verso. Mas quantos anos Miller havia se preparado? 8 anos. E o que Miller respondia? Jesus disse isso. Agora me responda uma coisa. Jesus é Deus ou não? Sim. E como Deus, ele é onisciente ou não? É. Então ele sabe o dia da volta dele. Era assim que Miller respondia.
Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então Miller começou a pregar essa mensagem. Um dia, ouviu Miller pregar um pastor chamado Josué Himes. E esse homem era um visionário, era um publicitário também. E ele se apaixonou pela mensagem de Miller e disse para Miller assim: por que você não prega essa mensagem em grandes igrejas? Você só vive pregando em famílias, em pequenas igrejas do interior? E Miller respondeu: eu prego aonde eu sou convidado. Josué Himes disse: não tem problema, então eu vou cuidar da sua agenda. E a primeira igreja que você vai ser na minha. E levou Miller para Boston, para uma igreja que existia na Chardon Street. Eu estive lá agora em Boston, nessa rua. Ali Miller fez o primeiro sermão numa grande igreja. As pessoas se apaixonavam pela pregação de Miller. E Josué Himes começou a fazer uma agenda para Miller. E Miller foi pregando de cidade em cidade. Em 1842, chegou a uma cidade chamada Portland. E lá numa rua chamada Casco, ele pregou numa igreja que havia ali. E foi ouvi-lo naquela noite toda uma família da igreja metodista. Um pai, uma mãe, com 8 filhos. E as irmãs gêmeas mais novas chamavam-se Elizabeth e Ellen. Foi aí que Ellen Golden Harmon ouviu Miller pregar. E também se apaixonou pela pregação de Miller. A família metodista toda aceitou a mensagem millerita. Eles voltaram para a igreja deles, a igreja metodista da rua Chestnut, em Portland, e eles começaram a contar para os membros o que eles haviam aprendido. O pastor chamou todos eles, chamou o pai, Robert Harmon, e disse: ou você abandona essa crença louca de Miller, ou você vai ser excluído da igreja. O pai de Ellen tentou argumentar, o pastor não quis. E eu tenho uma cópia da ata da comissão que excluiu a família Harmon da igreja. Todos foram excluídos. Então agora Robert, Eunice e os 8 filhos passaram a crer no que Miller pregava. Esse homem pregava com tanta autoridade que 100.000 pessoas esperaram a volta de Jesus para o dia 22 de outubro, apenas na costa leste dos Estados Unidos. Apenas na costa leste. Mas essa data teve um impacto tão grande no mundo, que se você encontrar hoje qualquer cristão da fé Bahá'í, e perguntar para alguém da fé Bahá'í, qual é a data mais importante para a igreja deles, eles dirão 22 de outubro de 1844. Porque a pregação de Miller chegou também neste segmento religioso. Todos esperaram a volta de Jesus. Miller acreditava que Jesus voltaria entre os meses de março e abril de 43 até março e abril de 44. Então, quando os meses de março e abril de 44 chegaram e Jesus não voltou, houve um primeiro desapontamento. Março e abril de 44. Ele não entendeu o que havia acontecido e eles continuaram a estudar a Bíblia. Os grupos estavam decepcionados, mas tinham esperança de que algo estava para acontecer. E eles começaram a realizar campanhas, e uma delas aconteceu numa cidade chamada Exeter. E nessa cidade de Exeter, quando dezenas de milleritas estavam reunidos, eu fui a Exeter agora conhecer a cidade, onde aconteceu essa história. E enquanto eles estavam reunidos e alguém estava pregando, uma senhora se levantou e disse: parem de falar o que vocês estão falando. Tem aqui um homem entre nós que tem uma mensagem urgente para nos apresentar. E ela apresentou quem? Samuel Snow. E Samuel Snow, que também era um decepcionado millerita, veio até a frente
e disse para todo mundo assim: nós estamos errados. Nós acreditávamos que Jesus voltaria no dia da expiação, mas o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano, 4 na primavera e 3 no outono. Isso é verdade ou não? E a igreja dizia: sim, é verdade. Eram 7 festas. Não eram 4 na primavera? Sim. Não eram 3 no outono? Sim. E o dia da expiação fazia parte de qual? Do outono. Então, por que estamos esperando a volta de Jesus para a primavera? Março e abril. Ele vai voltar no outono, setembro, outubro. Agora, qual era o dia do juiz lá em Israel? E todo mundo respondia: 10º dia do 7º mês. Em que calendário? No Caraíta. E qual é o nosso calendário? Gregoriano. E qual é o 10º dia do 7º mês no calendário gregoriano? Ah, ninguém sabia. Ele diz: eu sei. 22 de outubro. Essa campal aconteceu em meados de agosto. Quer dizer que passaria setembro e outubro e Jesus voltaria a quantos dias? A 60 dias no futuro. Agora eles entenderam, não era março e abril, é outubro, é no dia 22. E então surgiu no movimento milerita aquilo que os livros de história registram como o movimento do 7º mês. Porque é no 7º mês que ele volta, e não no primeiro, que era o mês da Páscoa. Agora imagine vocês, agora entendemos por que Jesus não voltou em abril, ele volta em outubro, e ele volta no dia 22, então vamos nos preparar para a volta de Jesus. O que aconteceria com a igreja de Barreiros nessa manhã, se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, com base bíblica, e apresentasse argumentos que convencessem vocês, de todas as formas, que Jesus voltaria daqui a 60 dias? O que vocês fariam? Alguém iria para o seu trabalho segunda-feira normalmente? Alguém iria voltar para a faculdade para continuar o seu curso de universitário? Alguém iria? Não. O que nós faríamos? Primeiro, vamos fazer as pazes com aquela irmã que eu briguei. Vamos marcar uma santa ceia, pastor, com urgência. Vamos nos unir. Eu vou lá pegar o meu saldo na conta bancária, vamos comprar folhetos, vamos comprar livros, vamos começar um programa na TV, um programa na rádio, vamos anunciar, porque daqui a 60 dias esse mundo acaba. Foi isso que eles fizeram. A Associação Catarinense, ela está fazendo um projeto que vai contar a história da Igreja Adventista. De Battle Creek a Gaspar Alto. Obrigado, Denilson, pelo apoio. Ele que paga a conta lá, né? Nós gravamos todas essas histórias para contar para vocês em 30 vídeos, que daqui a pouquinho vai ser lançado. Mas eu quis ir fazer um vídeo num campo de batatas, que é o mesmo campo até hoje. Eu fui lá. Eu fui num campo de batatas que pertenceu a um casal, da senhora Elvira Hastings. Você que gosta de estudar o Espírito de Profecia, lembra que Ellen G. White disse assim, para um casal, para um senhor, né, que ele não deveria chorar a morte da esposa, porque ela estava selada e estaria com os 144 mil? A senhora Hastings, essa mulher, Elvira Hastings, ela e o esposo, eles moravam numa região chamada New Ipswich, e eu fui lá na fazenda deles. Eles não estavam, tá? Já morreram. Mas eu quis ir no campo, e a gente tem o endereço exato, aonde eles plantavam batatas. E quando eles abraçaram a mensagem de Miller, que Jesus voltaria, e depois de Samuel Snow, que era no mês de outubro, eles não colheram as batatas. Todos os vizinhos começaram a colheita, e perguntavam para eles: vocês não vão colher as batatas? E eles respondiam: não,
Não, porque em outubro Jesus volta. E as nossas batatas vão testemunhar da volta de Jesus. Porque todas as vezes que nos perguntam sobre elas, nós dissemos que nós não vamos colher, porque não precisamos delas. Porque Jesus volta no dia 22 de outubro. E eles não colheram as batatas. Mais ao sul do estado de Massachusetts, morava um capitão da marinha mercantil chamado José Bates. Ele se aposentou, tinha uma pequena fortuna como capitão da marinha, e ele pegou tudo que tinha e empreendeu na publicação de literatura para anunciar a volta de Jesus. A casa que ele morava, ele também vendeu. Ele foi morar com um amigo e pegou todo o recurso e empreendeu na obra. Chegou a terça-feira, 22 de outubro, e Jesus não voltou. O dia amanheceu, entardeceu e anoiteceu. E quando deu meia-noite, eles estavam completamente decepcionados. Eles escreveram posteriormente: nós choramos e choramos até o dia amanhecer. Mas como que Deus transforma às vezes, as coisas? Aquele casal Hastings, que não havia colhido os campos de batata, todas as batatas que foram colhidas na região de New Ipswich, naquele ano, elas pegaram uma praga. E todas as batatas que foram colhidas apodreceram precocemente. Mas as batatas desse casal que não foram colhidas, não pegou a praga. E depois do desapontamento, eles colheram e eles alimentaram toda a vizinhança depois do desapontamento. E eu fui lá para ver a terra, de onde eles colheram para alimentar os vizinhos. Esse capitão Bates, um dia a esposa estava terminando uma fornada de pães e disse para ele assim: acabou o trigo, eu preciso de 2 quilos. Ele disse: está bem. E ele foi ao mercado, olhou o que tinha no bolso, e o que ele tinha, os últimos centavos de dólar, davam exatamente para 2 quilos de farinha. Ele foi ao mercado, comprou os 2 quilos, voltou e disse: aqui está o que você pediu. Quando a mulher viu aquilo, ela começou a chorar e disse assim: você, capitão da marinha, saiu para comprar 2 quilos de farinha? Inacreditável isso. Você negociou com pessoas do mundo inteiro. Você viajou o mundo inteiro negociando, levando e trazendo produtos. Me sai para comprar 2 quilos de farinha? E ele disse: e agora acabou, porque era tudo o que eu tinha. Eu não tenho mais nada. E a esposa do capitão Bates começa a chorar. E diz para ele assim: o que faremos agora? Jesus não voltou, nós empreendemos tudo o que tínhamos para pregar o Evangelho, o que nós faremos agora? E quando você vai à casa de Bates, ali em Fairhaven, que é uma propriedade da Igreja Adventista hoje, a mesma casa dele está lá, a igreja comprou a casa dele. E você encontra na parede dele um quadro, onde estão cunhadas as palavras que ele responde para a esposa naquele dia. Ele diz assim: minha esposa, Deus proverá. Deus proverá. Depois de conversar com a esposa um pouquinho, ele foi até o correio e disse para o rapaz do correio: Deus me impressionou que tem aí no correio uma carta para mim. Você confere se tem? E o rapaz foi lá e tinha uma carta para ele. E para você levar a carta tem o preço da postagem, que eu não sei se era 2 centavos, alguma coisa assim de dólar. E o capitão disse assim: eu não tenho dinheiro para pagar a carta, então não vou levar. O rapaz do correio disse: capitão Bates, o senhor é um homem respeitado na nossa cidade. Claro que o senhor pode levar a carta, não precisa pagar. Ele disse: não, eu não vou levar sem pagar. Mas eu acho que dentro da carta tem dinheiro. Você podia abrir para mim, por favor? E o homem abre.
E quando ele abre a carta, lá havia dinheiro. Eu não me lembro agora o valor, se eram $10, mas era uma pequena fortuna para aquela época. Aí ele disse: tire a sua parte agora, pague a correspondência e me dê o resto. Ele pegou os centavos da correspondência que lhe eram devidos. Bates pegou esse dinheiro, foi para o mercado, fez uma boa compra e disse para o rapaz assim, para o entregador: vai lá em casa e entregue isso para minha esposa. Ela não vai querer receber achando que está errado o endereço, mas você insista com ela e diga que é nossa a compra. E o rapaz foi, e a mulher de fato disse: não, isso não é para nós não temos dinheiro para pagar isso. Não, mas é sim. Não, não é, não, o capitão Bates disse para você receber. E ela recebeu uma boa compra. E com todo o dinheiro que sobrou daquela compra, o capitão Bates foi para a gráfica e pagou a impressão de uma nova tiragem de folhetos que continham a mensagem. Era esse o espírito que havia em nossos pioneiros. Tudo que eles tinham era para que a causa avançasse. O que havia acontecido no dia 22 de outubro? O doce na boca é a mensagem que Jesus volta. O amargo no estômago, ele não voltou. Esses decepcionados mileritas se voltaram para a Bíblia. E entre eles, um chamado Irã Edson foi confortar as famílias também decepcionadas. E enquanto ele estava cruzando um milharal, no dia imediato ao desapontamento, 23 de outubro, ele teve uma visão do céu. E ele viu Cristo passando do santo para o santíssimo. Ele chamou o amigo que estava com ele, que era Bernard Run, um outro chamado Eli Crozier, e eles entraram dentro de um graneleiro que ele possuía, e eles se voltaram para estudar a Bíblia e para orar. Eu fui nesse graneleiro novamente. Esse graneleiro fica lá, num campo, e ele tem um grande cadeado. Mas eu sabia o segredo do cadeado. São 4 números. E qual é o segredo daquele cadeado do graneleiro de Irã Edson? 1844. Esse é o segredo do cadeado. Mas nessa viagem aconteceram muitas coisas interessantes, que nós vamos contar para vocês algumas no vídeo, e outras não serão contadas. A gente chama isso de History Behind the History. E eu vou contar para vocês algumas coisas que não serão contadas no vídeo. Uma delas, eu cheguei todo animado, tinha uma equipe filmando. Olha, eu sei o segredo do cadeado. Eu coloquei 1844 e o cadeado não abriu. Pegamos o telefone, ligamos para o doutor Alberto Tim, que estava aqui no Brasil, lá no IAP, num simpósio de teologia. E disse: pastor Tim, o segredo não está abrindo. Ele disse: não sei, mudaram então. Mudaram para que número? Eu não sei. E a gente lá querendo filmar dentro do graneleiro, tudo mais. Irmãos, e quantas coisas Deus fez nessa viagem para provar que a mão dele está dirigindo as coisas. Um colega meu falou assim: deixa eu tentar abrir esse cadeado. Ele pôs o ouvidinho lá e começou, tec, 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 tec. Eu falei: você já roubou o banco? Ele dizia: nunca roubei. Como é que você está tentando fazer? Eu não sei, talvez dê certo. E ele ficou ali, tec, 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 daqui a pouco abriu o cadeado. Mudaram os segredos de 1844. Sabe para que número? Não vou contar para vocês. Só eu sei ele agora. Mas ele encontrou o número, abriu o cadeado, nós entramos, filmamos, contamos a história. Uma outra história, e com essa eu termino, né? Aquela garota que ouviu Miller pregar em 1842, em 44 Deus a chamou como profetisa. Ela se casou em 46 com o galã Tiago White. E aí ela se tornou White por causa do esposo, que era pastor da Conexão Cristã. Tiveram 4 filhos. Deus chamou essa mulher.
E ela começou a viajar com seu esposo, pregando, sendo profetisa. Um dia, ela foi com o esposo lá para a cidade de Bowling Green, no estado de Ohio. E lá em Bowling Green, num sábado, Tiago White pregou numa pequena escola. Eles chamavam de schoolhouse. Ele pregou numa pequena escola onde se reuniam os guardadores do sábado. Não tinha ainda o nome de adventistas. Estamos falando de 1852, mais ou menos. E aí Tiago White pregou um sermão nessa escola, e na tarde do sábado, eles estavam visitando por ali as famílias, eram umas 40 famílias guardadoras do sábado, e faleceu um garotinho de mais ou menos 5 anos de idade, chamado John Avery. Esse garotinho morreu, e eles pediram a Tiago White que ficasse para o domingo para fazer a cerimônia fúnebre desse bebê. E Tiago e Ellen ficaram. No domingo, Tiago White fez o sermão fúnebre. Quando ele terminou o sermão, ele perguntou para Ellen se ela queria dirigir algumas palavras à família enlutada. Ellen se levantou e quando ela começou a se dirigir à família enlutada, ela entrou em visão. Ela ficou em êxtase, como a gente diz. Só que a visão durou 2 horas. A cerimônia fúnebre parou e por 2 horas as pessoas ficaram ali. E ela lá, vendo, tendo uma visão celestial. Quando terminou a história desse velório, as pessoas foram embora naquele domingo dizendo assim: hoje nós vimos muitas coisas estranhas. Ellen teve uma visão de mais ou menos umas 2 horas, ela volta, ela sempre voltava com um suspiro bem forte, glória, glória, glória. E ela voltava, sepultaram um garoto, e na segunda-feira um casal de amigos levou o casal White até uma cidade chamada Fremont. Eu fui lá, em Lovett's Grove. O nome da cidade agora é Bowling Green, é o nome moderno. E de lá eu também fui a Fremont, a estação ferroviária, onde o casal White foi levado, e eles pegaram um trem que os levaria de Fremont para Jackson, e de Jackson eles seguiriam de carroça mais 66 quilômetros até a casa deles em Battle Creek. Quando eles pegaram o trem, Tiago e Ellen começou a contar para Tiago o que ela havia visto na visão durante o velório. E sabe o que Deus deu para ela naquele dia? A visão do grande conflito. A visão mais importante de Ellen foi dada naquele domingo à tarde. E ela começou a contar isso para Tiago. O Dr. Roger Kuhn, contando essa história, diz que o que o casal não sabia é que naquele mesmo trem tinha um passageiro invisível, não pagante, que também ouvia a história. Quem era esse passageiro? Satanás. E Satanás ouviu atentamente o que ela contava para Tiago. E quando ele percebeu que se tratava da visão do grande conflito, desmascarando a ele e as suas armas ao longo da história, ele se propôs a matar a profetisa. E quando o trem chegou em Jackson, o casal foi recebido por um casal de amigos, Dan e Abigail Palmer. E Ellen ficou na casa dos Palmers. E no dia seguinte seguiriam de carruagem para Battle Creek. Mas enquanto na casa dos Palmers, Ellen foi tomada de um assalto. Ela teve uma crise, ficou paralisada, começou a perder todos os movimentos e estava à beira da morte. Os irmãos foram chamados, começaram a orar. Com muita dificuldade ela melhorou, muito fraca, achou que morreria, esperou um pouco para se recuperar, fez a viagem até Battle Creek, ela pensava que nunca mais veria seus filhos, que seria a morte dela, e quando ela chega em Battle Creek, ela começa a escrever a visão do grande conflito, mas ela estava tão exaurida
que ela escrevia uma página e tinha que descansar 3 dias. Escrevia outra página e descansava mais 3 dias. Dado o cansaço que ela teve por causa do ataque na cidade de Jackson. Ela foi aos poucos se recuperando, até que no mês de setembro daquele ano ficou pronto o manuscrito de 219 páginas, que é a primeira versão do Grande Conflito. E 6 meses depois, Deus revelou para Ellen de que aquele ataque na casa dos Palmers em Jackson era o próprio diabo tentando sufocá-la, matá-la, mas que Deus havia enviado anjos para salvar a vida dela. Eu queria contar essa história para o documentário aqui da associação. E eu fui para a cidade de Jackson, aonde aconteceu isso. E eu fui até o cemitério onde eu sabia que esse casal, o Dan e a Abigail Palmer, estavam sepultados. Mas quando eu cheguei no cemitério, o cemitério é enorme. Tinham milhares de sepulturas. Lenilson, põe para mim a foto. E eu tinha apenas uma foto comigo, que era a foto da sepultura do casal. Aí eu fui procurar. Aí está. Aqui está Palmer, se puder apagar essas luzes. Aqui está Palmer, e lá está Dan Palmer e Abigail Palmer. Eles morreram em 1897 e ela em 1902. Morreram antes de Ellen G. White. Eu tinha essa foto. E você veja que no topo da pedra tem uma Bíblia aberta. Numa página está Gênesis 2, 1 a 3. E na outra página, Êxodo 20, 8 a 11. Eu tinha essa foto antiga comigo. E eu cheguei no cemitério, mas quando eu cheguei lá, eram milhares de sepulturas. E eu estava já a caminho de Washington. E eu tinha 1 hora para fazer tudo e continuar a viagem para Washington. E eu não podia ficar mais que 1 hora em Jackson. E eu pensei, aonde eu vou achar agora essa sepultura? E eu fui até o escritório do cemitério. Próximo slide. E o que estava lá? Horário de... nós nos mudamos. Aqui eu peguei só o telefone, mas em cima está assim, nós nos mudamos para downtown, para o centro da cidade. Não tinha ninguém ali para atender. E tinha só esse telefone. Aí eu peguei, liguei e dei uma secretária. Estamos em horário de almoço, voltamos daqui a 2 horas. Eu disse, mas eu tenho 1 hora para fazer tudo, e agora? Aí eu vi alguns funcionários do cemitério por ali. E aí eu disse assim, vocês podem me ajudar? Eu preciso achar essa sepultura. E mostrei a foto. O rapaz disse assim, eu acho que eu já vi essa sepultura. Volta a sepultura, volta o slide. O anterior. Eu acho que eu já vi essa sepultura. E ele pegou o carro e ele começou a rodar o cemitério. E ele rodou, a minha equipe também já estava rodando com o carro, atrás dessa sepultura. E todo mundo eu já havia rodado várias vezes também no cemitério. E aí daqui a pouco ele voltou e disse, olha, não era a sepultura que eu esperava ser. Eu não achei. Eu disse, mas eu vim do Brasil aqui só para gravar isso. Vocês têm que me ajudar. Ele disse, fazer o quê? Talvez, quem sabe, é o escritório lá, mas eles vão abrir só daqui a 2 horas. Eu disse, eu vou embora, sem contar essa história, sem achar essa sepultura. Eu disse para Deus assim, eu não quero ir embora sem contar essa história. Então, Senhor, me ajude a achar essa sepultura. Eu orei, bem perto do escritório. E continuei orando. E sabe quando Deus fala com você? E Deus falou assim, vem por aqui. E eu comecei a ir, por uma estrada que eu não havia passado no cemitério. Eu fui andando. Andei um bom pedaço. E depois de andar vários minutos, ouvindo claramente dizendo, vem por aqui. E quando eu parei, a 3 metros, o que eu vi? Põe lá, Nilson.
eu vi a atual sepultura. A oração me levou a 3 metros dessa sepultura. Quando eu olhei, lá estava a sepultura do casal. E aí eu gravei essa história do ataque na cidade de Jackson. Deus cuidava dos seus pioneiros. E eles encontraram em Apocalipse capítulo 10, verso 11, a razão da sua existência. Quando a Bíblia diz assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E Apocalipse 10, 11 tornou-se o verso áureo dos mileritas decepcionados. É necessário que ainda profetizes. Eles se viram agora como um movimento profético. E desses decepcionados mileritas, que se viram como um movimento profético, nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a nossa história. Aqui estamos nós, cerca de 180 anos depois. Para quê? Para continuarmos o trabalho que eles começaram. Nós vamos concluir o que eles começaram. Por isso que esse mesmo fervor, essa mesma dedicação, esse mesmo apego à palavra, sejam as características dos membros da Igreja Adventista hoje. É isso que nós precisamos. Nós somos uma igreja profética. Não surgimos por causa de 2 pastores brigando. Não surgimos porque alguém um dia acordou e teve uma ideia de fundar uma igreja. Não. Nós temos uma certidão profética de nascimento. Em Daniel 8 e 9 e Apocalipse 10. Nós somos a igreja da profecia, levantada por Deus no exato momento que apontava a profecia. E sem Apocalipse 10 temos a nossa certidão de nascimento. Em Apocalipse 14 temos a nossa missão, pregar as 3 mensagens angélicas. E em Apocalipse 18 nós temos o segredo para o cumprimento da missão: a vinda do Espírito Santo na chuva serôdia. Quando aquele anjo que desce do céu vai iluminar toda a terra com a sua glória. E isso vai acontecer em nossos dias. E como nós cantamos há pouco, nós o veremos. Nós o veremos. Se você não se apaixonar por essa história, se você não se vê como uma igreja profética, se você não usar tudo que você é e tem para pregar o Evangelho, por que estamos aqui? Por quê? Nada mais fará sentido. Por isso, meus queridos, o desafio nosso hoje é avançarmos com essa igreja, da mesma forma como ela começou, sob a direção de Deus. E como disse Ellen G. White, fraca e defeituosa como possa parecer, necessitando muitas vezes de correção, mas essa igreja é a menina dos olhos de Deus. Ela triunfará finalmente, e triunfarão todos aqueles que com ela estiverem. Por isso, permaneça firme, porque grande é o nosso galardão no céu.